Boa tarde, galera do bem. Hoje, terça-feira, eu já começo deixando cair tudo aqui. Hoje é dia do nosso bate-papo, aquele bate-papo agradável que todos gostam. A galerinha do Face também vai nos acompanhar. Qualquer dúvida que você tenha, demaistv.com.br, pode fazer toda a sua pergunta. Olha, hoje eu estou com Eduardo Nunes de Carvalho, contador, pesquisador, membro da Eubiose e sócio da Numeric Consult. E hoje, sabe qual é o assunto? A espiritualidade e o futuro do Brasil. O que reserva a espiritualidade para a gente nesse futuro do Brasil? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, Lucimara. Tudo jóia. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E vamos ajudar a galera aqui a esclarecer, porque tem bastante gente muito curiosa querendo saber, principalmente porque, olha, crise política, crise econômica, violência, um terror formado, né? Esse é o cenário do nosso país. Existe alguma luz no fim do túnel na espiritualidade? Sim, existe. Nós estamos falando de uma crise momentânea, algo que vai passar. E olhando para o futuro, o que a gente vê é a superação amadurecida do Brasil sobre tudo isso para uma corrente positiva, uma corrente evolutiva, uma corrente de alta inteligência espiritual que vai favorecer o Brasil. Então, sim, vamos passar por tudo isso e vamos sair fortalecidos dessa crise. Mas o futuro espiritual do Brasil, na veia, como? Lucimara, há vários sinais que mostram que a América do Sul, e em destaque o Brasil, vai ser o berço de uma nova civilização. Isso não é para agora, isso não é para os próximos 20 anos, mas para um futuro de daqui a 3, 4 gerações vai ficar bem visível isso. Então, é como o planeta tem um ciclo evolutivo que passa por diferentes regiões, está para chegar a vez da América do Sul e o Brasil, até pelo seu gigantismo, vai liderar esta nova fase. Então, sim, é um futuro brilhante que nos reserva, espiritualmente falando. Essa fase é próxima ou ainda tem mais algum tempinho? Ela é crescente. Percebe-se nos sinais e depois os sinais cada vez mais crescentes vão se tornar cada vez mais evidentes. Estamos poupados, por exemplo, de guerras. Então, a gente pode ver aí que o hemisfério norte, por exemplo, está passando por crises geopolíticas. Você vê aí a Coreia do Norte se militarizando, se preparando para algo nada interessante. E atentados terroristas, tal, tudo isso nós estamos escapando ileso. Isso é um sinal claro do presente, do que está sendo reservado para o Brasil no futuro. Eduardo, você pode me explicar o que se entende por religião, religiosidade, simbolismo religioso ou pluralismo religioso? Bom, são vários conceitos, mas vamos pensar numa coisa. A religião vem do latim religare, ou seja, você se reconectar ao seu eu divino, a Deus, ao espiritual, né? Religiosidade é essa percepção, né? Você ter essa ideia de que existe algo transcendental, algo que te toca, algo que é difícil de explicar, mas que te faz muito bem ou que te dá um sentido de vida, né? O simbolismo religioso é uma maneira, uma linguagem, uma metalinguagem que as pessoas das mais diferentes maneiras tentam transmitir esse pensamento, esse sentimento, essa sensação espiritual. Então, por exemplo, as artes deixam bem evidentes isso, né? E acho que o pluralismo religioso tem a ver com sincretismo e o melhor, ecumenismo, que é eu enxergo a verdade, a minha verdade que eu enxergo na minha visão religiosa, eu enxergo no seu credo religioso. Então, isso diplomaticamente é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo você compreende e você evolui crescendo juntos numa diversidade de pensamentos. A cultura da paz é isso, na verdade, né? Entendi. Eduardo, explica um pouquinho sobre a ligação do país para com a lenda de Jazão e os Argonautas. E explica também Jazão e Argonautas para a nossa galera do bem.
A mitologia grega fala que Jasão precisava conquistar seu império, se tornar rei, desde que ele fosse na Cólquida, onde hoje é a Geórgia, na antiga União Soviética, recuperar o tosão de ouro, que os fios de ouro, né, do tosão, que simboliza o conhecimento, simboliza a sabedoria, né? Bom, ele vai até a Cólquida, ele vai em embarcações marítimas, onde seus bravos marinheiros são chamados argonautas, liderados por Argos, e Jasão passa por 12 provas que faz com que ele saia vencedor, uma história muito parecida com a de Hércules, né? E ele retorna à sua terra ambicionada, trazendo a rainha, trazendo o tosão de ouro e, portanto, sendo o detentor do conhecimento e da sabedoria, né? O que isso tem a ver com o Brasil? Isso tem a ver, na verdade, com o ideal das grandes navegações. Tanto os portugueses como os espanhóis perceberam que a era das navegações era a era de redescobrir o mundo. E essa redescoberta fizeram com que eles acreditassem que haveria de ter uma terra onde era possível de se encontrar o tosão de ouro, o Eldorado. E essa visão, para os portugueses, convergiu ao interior do Brasil. Então, o Eldorado há de existir no interior do Brasil. Simbolicamente falando, isso gerou a criação de uma ordem chamada a Ordem do Tosão de Ouro. E a Ordem do Tosão de Ouro foi usada pela família real brasileira, pela família real portuguesa e por grandes casas, monárquicas da Europa. Então, se você, por exemplo, vê as insígnias, as roupas usadas tanto por Dom Pedro I como Dom Pedro II, vai ver o tosão, né, um carneiro assim, a pele de um carneiro, né, como símbolo dessa ordem do tosão de ouro. Isso que eu estou dizendo da ligação com o Brasil já começa a formar a ideia de que o paraíso da Terra, ambicionado, por exemplo, pelos jesuítas, há de se construir nas terras novas, na América. E na parte dos jesuítas que exploraram o Brasil, há de ser construído no Brasil. Entendi. O padre Antônio Vieira, ele aborda a profecia do Quinto Império. O que é essa profecia? O que tem a ver com isso? O padre Antônio Vieira, ele era um mestre da oratória, ele viveu no século XVII no Brasil, português, agitou muito as coisas na época, porque ele foi até Roma, se envolveu com a Inquisição, quer dizer, foi citado pela Inquisição por causa da sua incrível visão de mundo, né? E uma das visões dele era de que o sonho de Daniel, a interpretação de Daniel ao sonho de Nabucodonosor II, como está mencionado na Bíblia, falava de uma estatueta, onde cada pedaço dessa estatueta simbolizava um império. E o Quinto Império, depois de passar por o Império Romano, depois de passar por a Grécia, depois de passar pela Babilônia e tudo mais, a interpretação dele é que esse Quinto Império haveria de ser o Império Luso-Brasileiro. Ou seja, é um resgate, de novo, à terra que há de reproduzir o paraíso, né? Ao país ou ao continente que há de reproduzir o paraíso na terra, né? Olha, da leitura do passado e dos símbolos, é possível se identificar os sinais do futuro. Como que você identifica esse pensamento? Como pode? O mundo, ele tem fatos assim que mostram serem aleatórios. Mas a grande parcela dos acontecimentos são acontecimentos previsíveis ou que têm causa e efeito no longo e curto prazo. Talvez não tenhamos percepção disso, porque nós estamos vivendo isso. Então, não estamos distante para poder fazer uma visualização do todo. Mas quando você está a certa distância, você enxerga isso com relativa clareza, né?
Então, esses sinais estão evidenciados via mitologia, esses sinais estão idealizados via acontecimentos, e as catástrofes, por exemplo, nos ajudam sempre a repensar nisso, que é um exemplo. Como se explica que a família real portuguesa esteve num evento religioso fora de Lisboa? Em 1755 acontece um terremoto que varre Lisboa e o sul de Portugal. E a família real escapou ilesa disso. Quanta interpretação foi feita sobre acontecimentos como esse que faz com que o ser humano se recoloque e pense: meu Deus, existe vida inteligente, existe um pai, existe uma mãe, existe Deus. Para onde estamos indo? Esses são os sinais que nos refletem, ou discretamente ou muito abertamente, a pensar no mundo e pensar no futuro. Então, o caldeamento cultural e espiritualista decorrente do caldeamento racial, isso nos ajuda, esse caldeamento? Simara, quando a gente pensa em caldeamento racial, nós estamos pensando num choque cultural, numa quebra cultural entre europeu, entre asiático, entre africano, entre indígenas, silvícolas. Imagina, quem tem aquelas convicções racistas acaba se perdendo ao perceber que a sua filha vai se casar com o suposto inimigo da outra raça. E disso nasce uma mescla, uma pessoa que é uma mescla de duas raças diferentes, que vai mostrar que aquela intransigência cultural não faz sentido. O que faz sentido é cada um aprender a experiência de cada cultura e extrair dela o melhor. Então, quanto mais forte for esse caldeamento, quanto mais intenso, e é isso que está ocorrendo no Brasil e nas Américas como um todo, mais evidente há de surgir pessoas mais inteligentes, pessoas mais que estejam mais compreensivas ao que acontece no mundo, e essa diferente visão de mundo vai nos transformar. Esse avanço tecnológico que estamos vivenciando aí nos últimos anos, o uso de smartphone, o uso de mídias sociais e as soluções que a ciência está nos apresentando, imagina com as pessoas que estão surgindo com uma vivência, uma vida, um estilo de pensamento diferente dos nossos avós, vão fazer com isso. É um conhecimento que nos leva a uma vida melhor. Então, sim, eu acredito no caldeamento racial e isso vai favorecer quem já está vivendo como isso, e é o caso do Brasil, né? Eduardo, eu estou recebendo já algumas perguntas aqui dos nossos internautas. Jonas Silva, obrigada, viu? Ele pergunta, do Face, ele pergunta o seguinte: Eduardo, o país passa por uma opressão espiritual, além de estar sob um terror aqui de espíritos malignos em nosso Congresso. É isso que está acontecendo? É isso que a imprensa está mostrando. É isso que nos faz pensar que está acontecendo. Está parcialmente acontecendo. O Brasil vai sair desta crise. O Brasil vai superar isso, e qualquer força maligna que está lá agindo, essa força maligna também tem seus limites, já está dando sinais de sua exaustão. Então, é difícil de acreditar, no momento em que estamos vendo notícias todos os dias, de que isso vai superar. Mas sim, vai superar. Acredita, Jonas? Vamos passar por isso, as forças do bem vão superar as forças do mal sem ter divisão nenhuma. Vai acontecer de uma maneira muito natural. É bem breve isso, Eduardo, que está todo mundo tenso, né? Sinais de melhores já estão sendo apresentados. Vamos passar por isso em 2, 3 anos. Ah, senhor. Tem mais uma aqui do Val Couto. Um beijo para você, Val. Obrigada pela sua participação, viu? Legal. Ele diz assim: Eduardo, eu quero saber se estamos passando pelo fim. A resposta seria guerra, mudança de governo ou espíritos ruins? A resposta é evolução. Da dor se evolui. Do autoconhecimento se evolui. Do amor se evolui. O que nós estamos passando é por uma aceleração da evolução. O brasileiro está aprendendo a vivenciar política de uma maneira como ele nunca antes conviveu. E o que acontece é que nós estamos percebendo que esse amadurecimento vai nos trazer frutos
positivos no futuro. Então, é uma fase dura, é uma fase que nos deixa estressados, né? A minha dica é evite ficar muito atento, muito ligado às notícias, chequem fontes, tá? Muito boato espalhando por WhatsApp, por Facebook, por mídias sociais. Não caia em qualquer notícia bombástica. Verifiquem fontes, chequem os dados, porque as coisas estão meio que fora de ordem, mas elas estão se regularizando. Então, acreditar em notícias exageradas pode nos levar a problemas desnecessários, né? Entendi. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Maria Cecília Brandini Romano, que é um membro fortíssimo da eubiose, né? Uma frequentadora assim, há mais de 20 anos. E não vem, não, que eu tenho muito orgulho de dizer que fui eu que levei. Eduardo, vamos falar só um pouquinho da eubiose. A eubiose é o estudo do autoconhecimento, né? Pela resposta que você me deu agora, eu posso dizer o quê? Que o que você falou é uma grande reciclagem. Isso é bíblico ou não? Depois você me responde. Nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Não sai daí, pelo amor de Deus, está ótimo o papo aqui. Olá, galera. Eu estou aqui com o Eduardo Nunes de Carvalho, falando sobre o futuro, a espiritualidade do país. Mas a gente estava na eubiose, né, Eduardo? Vamos falar só um pouquinho sobre a eubiose, que a galera quer saber. A eubiose é o estudo do autoconhecimento, é isso? Correto. É uma escola iniciática, que a eubiose significa saber bem viver. E o que a eubiose faz nesses estudos? A gente faz um estudo da religião, filosofia, ciência, estudo comparativo, e com isso a gente tenta resgatar a sabedoria iniciática das idades. O que quer dizer isso? Aquele conhecimento que vem da construção de cada uma das civilizações antigas, ela está nos levando a um todo. A gente vê no cristianismo uma expressão máxima dessa evolução do conhecimento humano, da espiritualidade, né? E isso tem uma sequência, e essa sequência vai ter um papel importante no Brasil, e a eubiose é uma das entidades que tem trabalhado muito com a materialização espiritual disso. O que a gente chama de materialização espiritual? Plasmar as coisas, você pensar, você se evoluir, você sair do estado de vida, energia que nós vivemos, para vida-consciência, porque é a consciência que nos leva à evolução. É bom deixar claro também que a eubiose não é nenhuma religião. Pelo contrário, ela ouve, ela vê, ela explica e a conclusão é sua. Sem dúvida, é uma busca do autoconhecimento. Né? É o estudo do autoconhecimento. O autoconhecimento que a gente pensa é quem eu sou, de onde eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui. Qual é o princípio disso, Eduardo? Por onde se começa o autoconhecimento? O professor Henrique José de Souza, que foi o fundador da eubiose, ele falava muito em escola, teatro e templo. Então, temos que nos trabalhar sobre esses 3 aspectos, ou seja, o aspecto material, o aspecto emocional, o aspecto espiritual. O equilíbrio da vida passa por você se equilibrar com isso, seja por yoga, seja por meditação, seja por orações. Você consegue trabalhar o seu autoconhecimento dessa forma. Os estudos o que a gente chama de escola nos propicia conhecer um pouco mais sobre o mundo e daí você possibilitar conhecer um pouco sobre você. O teatro é você vivenciar isso, é trabalhar a emoção. Por isso que a arte, a cultura é importante, né? Os esportes também, de certa forma, né? E aí veio o lado templo, que é o lado em que você se recolhe, é o lado que você reflete, você se observa, você observa as pessoas, você aprende com as pessoas, você aprende a ouvir mais do que falar.
e com isso você vai sintomaticamente se transformando. Eduardo, na verdade, todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento político muito triste. Nós estamos no país da impunidade completamente, a violência, a educação, enfim, está tudo um grande terror. Você acha que tudo isso é uma grande reciclagem? Você acha que tudo isso é uma evolução? Isso é bíblico? Sem dúvida. O mundo é cíclico. As evoluções passam por fases. E momentos de crise são momentos de oportunidade, oportunidades que visam você se transformar, aprender e passar para o novo ciclo. Então, sim, isso a Bíblia mostra várias passagens de crises e superações, e isso é algo que podemos superar, como a humanidade já mostrou que ela é capaz de superações. É por aí, né? Sem dúvida. É por aí. Em suas palestras, seus estudos, você sempre correlaciona as bandeiras e brasões a uma espécie de destino traçado para aquele Estado representado. O que você tem a nos dizer sobre o pavilhão nacional? Seguramente não é nesse momento que eu vou dizer tudo o que eu sei ou tudo o que eu penso sobre a bandeira, né? Que ela é linda, ela é emocionante, a bandeira do Brasil. Mas vamos dizer duas coisas sobre ela nesse momento. Que uma das mais sagradas constelações, aquela constelação que é visível a olho nu no hemisfério sul, que não é visível no hemisfério norte, está no centro de nossa bandeira, que é o Cruzeiro do Sul. Aliás, é tão importante que ela faz parte do brasão, né? Então, o Cruzeiro do Sul já é um elemento sagrado importantíssimo que está na bandeira, né? Um outro elemento sagrado é a espaica, a estrela que está lá representando o Estado do Pará, aquela estrela isolada acima do Ordem e Progresso, que ela é uma maneira indireta de, simbolicamente, trazer o conhecimento, a cultura, a riqueza do Oriente em traslado para o Ocidente. Então, aquela estrela, ela significa muitas coisas, e esse é um dos significados sagrados, por isso que eu chamo de meta-histórico e não histórico, né? Que nos livros você não vai ver isso escrito com clareza, mas ele tem essa simbologia de trazer do Oriente para o Ocidente, e essa estrela tem essa representação. E sobre estados como São Paulo, Bahia, Distrito Federal? Olha, na bandeira do Estado de São Paulo, a gente vê no topo à esquerda um mapa do Brasil e 4 estrelas. O que é isso? Lembra que eu falei do Cruzeiro do Sul? É o Cruzeiro do Sul simbolizado no canto esquerdo da bandeira. E o quinto elemento, ou seja, o principal elemento das 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, é justamente o mapa do Brasil. Então, é uma maneira de dizer que São Paulo vela pelo Brasil. Ajuda, é um compromisso. É um compromisso espiritual que esse Estado ajude na manutenção desse grande país que moramos e vivemos. Entendi. Nossa Senhora Aparecida, tida como nossa padroeira, como que ela se relaciona com esse futuro espiritual? Numa cor. A cor azul índigo representa, além de ser uma cor feminina, a cor do mar, ela é a cor de proteção espiritual. O globo azul, que está na bandeira do Brasil, que está na Santíssima Trindade, representada na bandeira da Bahia, que é um triângulo azul índigo, é a cor prevalente de Nossa Senhora Aparecida. Então, ela, em sua simbologia, sua história, desde como ela foi construída, santa, no século XVIII, né, saiu pelo mar, saiu pelo rio do interior de São Paulo até ser descoberta e ser colocada a vestimenta do azul índigo e a coroa dourada, mostra o quanto que o dourado que simboliza o conhecimento espiritual, a inteligência espiritual, e o azul índigo, que é a cor da proteção. Então, sim, Nossa Senhora Aparecida tem uma forte simbologia de proteção por velar pelo Brasil.
Eduardo, uma curiosidade minha, como a eubiose vê Nossa Senhora Aparecida? Nós pensamos muito na expressão egrégora. O que é egrégora? É quando o ser humano tem o poder do pensamento. Então, quando você pensa obstinadamente, firme, consistentemente em algo, você é capaz de materializar algo. Um sonho, por exemplo, né? Quando você vê uma comunidade de pessoas, um povo, em comunhão de pensamento por algo, você está alimentando o que se chama uma egrégora. Então, Nossa Senhora Aparecida representa a construção de uma egrégora, a construção de uma egrégora de proteção dos brasileiros. Então, isso, eu não falo pela eubiose, tá, Lucimara, mas é uma interpretação que eu tenho em cima dos ensinamentos. É uma interpretação sua. Exato, é uma interpretação minha em cima dos ensinamentos, porque a gente não faz nenhuma crítica ou elogio explícito Mas sobre Nossa Senhora Aparecida. Assim, não. Não. Faz sentido esse pensamento. Nós pensamos no poder plasmador, o segundo elemento, que é na Santíssima Trindade. A trindade que estudamos tem a ver com pai, mãe e filho. Então, o elemento plasmador é a mãe. Então, se você entender que Nossa Senhora Aparecida simboliza a mãe, nós estamos falando do poder da vida, do poder da criação. Então, nesse sentido, como simbologia, a gente respeita a Nossa Senhora Aparecida e gostamos de ver esse efeito positivo que ela nos causa. Entendi. Agora, Eduardo, por que os portugueses nos povoaram? Não seria mais interessante uma colonização inglesa, francesa ou até holandesa? A gente não estaria num outro nível? Essa é a inconformância de quem lê os livros de história ou quem sai da aula de história e fala, por que não foram os holandeses? Por que não foram os ingleses, os franceses e tal? Os franceses tentaram e mostraram, provaram por si só, na sua história, que não eram eles que tinham a condição, o jogo de cintura necessário para administrar um continente, uma parte, um meio continente que o Brasil é em relação à América do Sul. Os ingleses, muito racionais, legal, mas também não têm esse gingado para lidar com os trópicos. Os holandeses também tentaram. O melhor representante holandês a estar, de famílias reais, a estar no mundo, esteve aqui no Brasil, no momento da ocupação holandesa, né? Mas eu entendo que, pelas características que nós temos de caldeamento racial, com os portugueses a gente teria uma condição muito mais digna de povoamento, de desenvolvimento, ou seja, nem ser radical à direita, nem ser radical à esquerda, nem muito para cima, nem muito para baixo. Simplesmente ser o que é, né? E é isso que o Brasil se transformou. Então, nossa cultura pacífica tem muito a ver do que herdamos dos portugueses. Nossa cultura diplomática tem muito a ver com o que herdamos dos portugueses. Nossa cultura criativa do improviso tem muito a ver com o que nós aprendemos com eles e que há essa feliz interação, inclusive até hoje, né? Ok, eu estou com uma pergunta aqui do Pedro, do Paraná. Eu já vou fazer, Pedro, essa pergunta. Porque antes eu quero mandar um beijo para a galera que está nos curtindo, viu, Eduardo? Legal. É a Lilian Brito, Rubens Fontana, Rose Dias, Sula Faria, Isabel Agapito, um beijo para você, linda, Val Couto, Jonas Silva, Estênio Melo, lindo cantor Estênio Melo, o Mardoqueu, nosso Mardoqueu é um tenor espetacular, viu? O Wagner Rengal, Mariana Eiras, querida, Elisângela, Johnny Camargo, Maria das Dores, Erni Coutinho, a Nayá Barros vendo a gente, um beijão, Tiago de Souza, o Marcos Antônio, Maria Tereza e Ana Paula. Um beijo para todos vocês, galera, e obrigada de estar aí, viu? Qualquer pergunta pode fazer, Eduardo responde. Agora vamos ao Pedro do Paraná. Ele deve estar com dor na consciência, Eduardo, porque ele pergunta assim: quando fazemos um juramento e não cumprimos, isso pode nos acarretar algo negativo na nossa vida, Eduardo? Sim. Resposta objetiva. Sem dó. Sem dó. Porque é no que você acredita. Como você acredita que aquele juramento é sério o suficiente e sabe, portanto, das responsabilidades,
se você quebrar um juramento sabendo da implicância da quebra daquele juramento, então sim, terá consequências. Agora, se você vê que é um juramento, que ele é fraco, que ele foi feito sob uma circunstância que você não estava em plena consciência de ter feito esse voto, e você reviu e acabou quebrando esse juramento, então você está num outro estágio evolutivo e você terá também uma consequência diferenciada. Então, todas as nossas ações têm consequências. Mas você viu, Eduardo, tem um monte de gente que eu conheço que, assim, eles fazem promessa e não cumprem, e a promessa rola, eles estão na boa, aí eles acabam não cumprindo. E aí, como que fica isso? Lucimar, né? A questão de longo prazo. Se você se mostra uma pessoa que não cumpre palavra, no longo prazo você vai ser uma pessoa de mais credibilidade ou de menor credibilidade? É de menor questão de caráter aí, né? Você quer conviver com bom ou mau caráter? Não tem como. Mas a minha opinião, eu acho que é uma questão de caráter, né? Eduardo, a eubiose é uma das entidades espiritualistas que mais aborda sobre o Brasil como um país do futuro. O que ela prega, a eubiose, nisso aí? Como as dimensões continentais do país, o seu caldeamento racial e o que nós chamamos de itinerário de Ió, que fala desse ciclo itinerante da corrente dos espíritos humanos estar em evidência numa região, a ponto que vai chegar a vez da América do Sul. E quando chegar a vez da América do Sul, o Brasil vai ter um papel de destaque. Esse papel de destaque, ele se dá numa formação, por exemplo, eu falei da tríade, né, da Santíssima Trindade. Então, 3 regiões há de se destacar. E a identificação que nós temos do pai, mãe e filho seriam as regiões de Itaparica, na Bahia, como a mãe, a região de São Lourenço como o pai, a região de Chavantina, Nova Chavantina, no Mato Grosso, como o filho. Então, daí se constrói, se materializa, se tangibiliza essa materialização espiritual que vai ocorrer no futuro. Então, a eubiose trabalha muito nisso, investindo nessas cidades ao redor desses sistemas, meditando, trazendo yogas que ajudam a transformar essa realidade para que isso seja o mais breve possível, seja mais rápido, né? E também há essa percepção de que um Buda celeste há de encarnar no Brasil, ou há de aparecer no Brasil nesse momento de maior evidência. Entendi. Eduardo, o fundador da eubiose, que é o professor Henrique José de Souza, ele teve algum motivo especial para ter nascido brasileiro? É um karma? Você já vai explicar. A gente já volta. Vamos para o break rapidinho. Não sai daí, tá? Galera do bem. Então, galera do bem, estou aqui com o Eduardo, a gente está falando sobre coisas, eu tenho muita coisa ainda para perguntar para ele, mas eu tinha feito uma pergunta sobre o fundador da eubiose, né? Eu quero saber por que ele nasceu brasileiro, se é uma missão. O professor Henrique José de Souza nasceu em Salvador, na Bahia, em 1883. Ele é o grande iniciador dos espíritos humanos de arrancar essa vida, energia para a vida, consciência. Ele, como iniciador, ele nos propiciou uma verdadeira transformação planetária e preparou a eubiose e as construções para que estivéssemos estruturados para chegar a esse momento da vez da América do Sul e do Brasil, né? Então, o professor Henrique José de Souza, como encarnado, vivendo dessa passagem do século XIX para o século XX,
ele passou por uma série de transformações, de passagens míticas que aconteceu na vida dele, que nos apontou sinais de que ele é essa pessoa que tem que nos trazer esse papel, essa missão espiritual do Brasil, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Qual é o mistério do JK com a Fundação de Brasília? Ou seja, Juscelino Kubitschek com a Fundação de Brasília? Porque tem um mistério nisso tudo, né? E quais mistérios, né? Vários mistérios. Juscelino Kubitschek, ele tem uma vida com várias passagens enigmáticas. Por exemplo, qual jovem resolve ir para o Egito? E qual jovem que vai para o Egito e não visita as pirâmides? Nossa, eu só iria lá para ver as pirâmides. Pois é. E o que acontece? Ele visitou outras regiões do Egito em sua adolescência. Na verdade, não tenho a idade exata de quando ele visitou, mas foi muito estranha essa visita dele ao Egito. E é mais estranha ainda as similaridades dele com Cunaton, que foi um faraó egípcio transformador, que mudou a capital do Egito para o sul, Akhetaton, o nome da cidade, que se tornou a nova capital do Egito, e ele construiu em 5 anos essa nova capital, um tempo muito próximo com que o Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Então, os fatos da vida de JK e a Fundação de Brasília têm muito a ver com um resgate do conhecimento egípcio, do conhecimento espiritual egípcio e das religiões do Sol, ou seja, você refocar o Sol como a fonte da vida, como o elemento transformador, e aí você vê que em toda a geografia do Distrito Federal há prédios construídos que evocam a alvorada, que evocam o Sol, que evocam similaridades a essa capital do Egito. Por exemplo, o próprio Congresso Nacional, ele dá uma forma de um H, que é o H de Hélios, o H de Sol. Então, mais uma simbologia do Sol. Ou então a central, a SEB, né, a central energética, tem a mesma altura do central de distribuição de energia dessa capital do Egito, né? Entendi. Eduardo, eu tenho muitos conhecidos da eubiose, muitos membros da eubiose, que tiveram experiências com ETs. Como que a eubiose vê essa parte? Bom, lembra quando eu falei de ler as notícias e checar fontes? É mais ou menos por aí. Muitas experiências são delírios e outras experiências, essas sim têm uns fundamentos bastante verídicos e que merecem estudos. Existem embocaduras que acessam o interior do mundo. Logo, existe vida no interior do planeta. Mais do que isso, existem dirigentes no interior do planeta conduzindo as transformações do mundo, do bem e do mal. No lado acá, do central do Brasil, estou falando de Mato Grosso e região, existe uma transformação importante do chamado Governo Oculto do Mundo, em parceria com a Grande Fraternidade Branca, que estão trabalhando em preparo do ser humano do futuro. Eventuais expedições, que são chamadas avistamentos de discos voadores, são, na maioria dos casos, naves que saíram dessas embocaduras que estão espalhadas em todos os cantos do planeta, né? A visão é polêmica, a questão não está longe de ter um ponto final no assunto, né? Mas há sim um senso de que, por exemplo, a raça humana foi sim conduzida por seres especiais, e esses seres especiais chegaram ao planeta por um meio de transporte, como hoje chamamos de disco voador, né? No Brasil, existem portais? Imensos, uma grande quantidade de portais. O Triângulo das Bermudas é um portal? Eu acredito que sim.
Tem muito a ver com as chamadas linhas de lei, que às vezes não é um portal, mas sim um campo energético mais destacado, né? Qual a ligação da Atlântida, das religiões do Sol e da sabedoria iniciática das idades com o Brasil? Lembra que eu falei do resgate da sabedoria iniciática das idades, do conhecimento que foi formado pela raça humana de muito tempo, incluindo o Egito, né? Entendi. O Brasil, o suposto mapa da Atlântida incluía partes da América do Sul. Por exemplo, o Planalto Central, onde está a nossa capital, é geologicamente a região mais antiga habitável do planeta. Então, só daí você já percebe uma certa ligação da Atlântida com o Brasil, né? E quem foram os estrangeiros que vislumbraram o Brasil como o país do futuro? Podemos citar alguns. O José Vasconcelos, um sociólogo mexicano, que acreditava muito na pluralidade das raças, no caldeamento racial. Ele saiu do México, veio nos anos 20 visitar o Brasil e saiu bastante animado com o que viu por aqui. O polígrafo Mário Roso de Luna, espanhol. O Stefan Zweig, um escritor destacado austríaco que fugiu da Segunda Guerra Mundial e veio morar no Brasil, veio morar em Petrópolis, e antes dele vir para o Brasil já tinha escrito que o Brasil era o país do futuro. Então, são exemplos de estrangeiros que também visualizaram isso. Agora, que segredo é esse que está escondido no centro do Brasil? E onde? Olha, haja segredo, né, Lucimara? Veja que você vê um inglês sair, um inglês Sir, um inglês destacado, reconhecido pela rainha, sair da Inglaterra e explorar a Bolívia, explorar o Brasil e descobrir esse suposto segredo. E saber que a pista decisiva desse segredo veio de um conto bandeirante, que é o documento 22, que está lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Saber que ele vasculhou pistas, inclusive na própria Índia. E não contente com isso, ele voltou para a Inglaterra, pegou seu filho e pegou um amigo de confiança para fazer essa expedição e desaparecer nos confins do sertão do Brasil. E aí, sumiu? Sumiu, desapareceu. Nunca mais apareceu? Então, a parte do mistério é você perceber que índios chavantes protegiam aquelas regiões e ele desapareceu com o filho de uma maneira consciente, que era o que as cartas que ele escrevia para a esposa dele, que continuou vivendo na Inglaterra, disseram muito serenamente: eu encontrei esse acesso a uma embocadura que me leva a conhecer a raça dourada que vive no interior do planeta e descobrir como chegar até lá. Várias expedições foram feitas para encontrar o rastro do Sir Fawcett, né, que foi o coronel que desapareceu, né, e sem sucesso. O próprio Assis Chateaubriand pagou uma expedição. Multinacionais alemãs, como a Krupp, pagaram expedições. O governo brasileiro se envolveu em expedições e sem sucesso. Ninguém encontrou nem ossada, e nem o corpo, e nem pista de onde ele foi parar. Então, esses mistérios levam a crer que ele teve uma trilha, ele foi intuído espiritualmente a localizar essa região para ajudar a fazer essa construção desse ser especial que está por vir, né? Entendi. E assim, e como que a gente faz para a gente estar preparado para esse futuro? Porque a gente tem que pensar assim, a divindade se manifesta. Como ela se manifesta? Qual o ser divino que surgirá no país? Como a gente tem que agir? Dica de como agir: não pensar nesse assunto. Seguir sua vida, cumprir com o seu dever. Então, procura se evoluir. Trabalhe, ajude sua família, ajude sua comunidade.
desenvolva seu trabalho de maneira ética e com visão de longo prazo. Ou seja, a nossa busca da transformação da vida e energia em vida consciência é um labor nosso. E essas notícias geográficas, olha, vai nascer aqui, tal, não leva a nada, gente, sendo bem sincero. E daí que nasceu aqui? E se tivesse nascido no sul da África, se tivesse nascido na Índia, qual diferença faz? O importante é que você esteja conectado a essa transformação. A melhor maneira de conectar é parar de ver notícias, parar de ficar se preocupando demais com as coisas e cuidar de si, cuidar do seu autoconhecimento, cuidar da sua comunidade, cuidar de sua família. Então, ou seja, como é que eu vou perceber esses sinais? Quando eu estiver despreocupado em ficar olhando os sinais. Eles vão ficar mais evidentes. Agora, Eduardo, tamanho é documento? Que eu quero dizer o seguinte, a extensão territorial do Brasil é uma vantagem ou é uma desvantagem, no caso? É os dois, sem dúvida alguma, né? Nossa, os dois? Os dois. A desvantagem é porque haja controle de fronteira, né? Mas a grande vantagem é o Brasil está pronto para absorver as dores do mundo. Isso quer dizer o seguinte, nós temos terras, nós temos espaço, estamos trabalhando firmemente a se tornar o celeiro do mundo. A cada 2 anos que passam, o Brasil bate recordes da sua produção de grãos. E esses recordes se mostraram contínuos e despreocupados com quem esteja no governo, seja ditadura, seja direita, seja esquerda, seja populista, seja governo de austeridade, seja império, o Brasil sempre teve um caminho para o alto e avante na sua produção de grãos, rumo a se tornar o celeiro do mundo. E celeiro do mundo significa muito trabalho, muita necessidade de talentos diversificados, pluralismo de pensamento, pluralismo cultural, pluralismo tecnológico. O nome Brasil, Eduardo, o nome é místico? O Brasil é místico? As pessoas estão convencidas que Brasil veio de pau-brasil. Na verdade, pau-brasil veio de Brasil, ou seja, o nome já existia antes da árvore ser conhecida. Na verdade, era pau de Pernambuco, pau de Pernambuco. Porque na escola a gente Brasil, aprende né? isso, né? Brasil é que tinha uma madeira do nome pau-brasil, então chamou-se Brasil. Olha, o estudo na origem do nome do Brasil é muito mais enigmático do que eu mesmo imaginei. Assim, é uma coisa estranha. Havia na Irlanda, ou no país de Gales, ou na Escócia, uma percepção de que havia uma terra mítica, uma ilha paradisíaca, que eles chamavam de High Brasil. Exatamente. Em quando isso? No século XIV. Quer dizer, muito longe do descobrimento do Brasil, né? Ou então a expressão do Brasil pode ter derivada dos fenícios como uma referência a eles e a sua produção férrea, que fazia deles levar esse comércio marítimo em todo o Mediterrâneo e até chegar ao Brasil. Ou seja, versões sobre o nome do Brasil tem várias. Mas uma delas, miticamente falando, não a verdadeira versão, não a versão que a gente chama de esotérica e exotérica, não há a versão exotérica, mas a versão esotérica, todas elas conduzem à terra do fogo, terra paradisíaca, ou seja, conduz ao que a gente já vem falando desde o início aqui do programa, né, de que o Brasil é uma terra predestinada. E essa profecia, Eduardo, professor de Dom Bosco? Dom Bosco viveu no século XIX e, em 1883, olha a coincidência, o ano em que o professor Henrique José de Souza nasceu, ele teve um sonho em que ele falou que há de ter uma terra em que há de sair mel e leite do leito de seus rios, e que ela há de ser a capital espiritual do mundo. E esta terra, esta capital, vai estar entre o paralelo 15 e 20 graus. Isso se perdeu no tempo, essa profecia, e depois Monteiro Lobato tentou resgatar essa profecia para inflamar a campanha que ele tinha pela descoberta do petróleo no Brasil. Depois se perdeu e se reencontrou novamente para ajudar no convencimento
do Juscelino Kubitschek a mudar a capital do Brasil para o então Distrito Federal, que era o quadrilátero de Cruz, da expedição, localizando Brasília como essa terra que bate com as descrições da profecia de Dom Bosco. A gente conversou aqui com Eduardo Nunes Carvalho, membro da Eubiose, sócio da Numeric Consult. Foi um papo gostoso, nos orientou, nos deu explicação. Muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes, porque tem muito mais coisa para perguntar. Não deu para perguntar tudo. Obrigada, viu, Eduardo? Eu que agradeço, Lucimara Parisi, e o carinho do público também. Quem quiser a sua palestra, a sua presença, pode chamar em que site, que fone? Meu e-mail é brasilfacts@gmail.com. Ou então pode assistir às nossas programações no canal 3005 do YouTube. É isso aí. Galera do bem, um beijo para a nossa equipe aqui da Demais, o Alexandre Vitorino, a Luana Oliveira e a Camila Porto, que é a nossa técnica aqui. E eu quero mandar um beijo para o André Lindo, lá do salão, lá de Campo Limpo, ele e a Adriana, que estão curtindo, a Anice Pavorozinha e a Ana Paula Coefer. Um beijão para vocês. Galera do Face, obrigado aí, viu, pela sua companhia. Terça-feira próxima, às 13 horas, nós estaremos aqui ao vivo com um papo delicioso para vocês. Vocês vão gostar, não percam. demaistv.com.br. Um beijo. Até terça.